Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre a CNN, que disse que a orientação no PT é não mencionar Eduardo Bolsonaro. Por que será que é isso, hein? Eu acho que eu sei por que é isso. É aquilo que eu falei no vídeo de ontem. Esse pessoal ficar dizendo que não, que o Eduardo Bolsonaro tá batendo no Alexandre de Moraes, o Alexandre de Moraes abriu inquérito contra Bolsonaro, contra Eduardo Bolsonaro, não sei o que lá. O que eles estão fazendo? Eles estão criando um monstro, estão criando um novo monstro, um novo Jair Bolsonaro, é isso mesmo, né? Por que o Jair Bolsonaro tem essa força que tem? Porque ficou anos batendo no PT, batendo nesse esquema terrível de roubo, de opressão que tem aqui no Brasil. Agora estão batendo no Eduardo Bolsonaro, vão eleger o cara, bicho, vão fazer o cara vai ganhar para qualquer coisa que ele concorrer, inclusive para presidente em 2026. Vamos entender esse caso aqui, porque chega a ser engraçado, o pessoal da CNN ficou até sem jeito depois, voltou atrás, não falou, desfalou o que tinha falado, não sei o que lá, mas eles falaram abertamente que a ordem no PT é não falar do Eduardo Bolsonaro. Estão vendo que estão ajudando o cara, bicho. É muito engraçado isso. Essa notícia foi sugerida por Vasco, perde para Marina Silva em casa, Leno Brega e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só, a CNN está sendo boicotada e censurada. Imagina o climão em Brasília ontem. Segundo boatos, repórteres da CNN tentaram de manhã, de tarde, de noite com a pergunta: deputado, ministro, gostaria de declarar algo sobre a alegação de que Eduardo Bolsonaro estaria trabalhando para ajudar as sanções dos Estados Unidos? E foi uma enxurrada de não. Não toque no nome dele na notícia, não fala dele, porque ele está crescendo demais nas pesquisas aqui. O que apareceu na CNN, está aqui a nota, né, da CNN. PT pede cautela em citações a Eduardo Bolsonaro. A ordem é evitar dar poder ao deputado que está nos Estados Unidos. Oh, caramba, eles perceberam isso, né? Não, tem vários aspectos aqui, tá? Eu falei do aspecto do Bolsonaro, do Eduardo Bolsonaro, tá agora com mais capacidade, né, crescendo politicamente no Brasil, mas não é só isso, né? Também, no momento que o Alexandre de Moraes abriu aquela investigação contra o Eduardo Bolsonaro, cara, isso daqui explicitou, era tudo que o Eduardo Bolsonaro precisava para provar lá nos Estados Unidos que está havendo perseguição no Brasil. Pô, é lógico, o cara é um deputado, foi eleito, estava lá nos Estados Unidos representando o Brasil, lá representando uma parte da população brasileira, né, que o elegeu em conversas com deputados americanos. Que negócio é esse que ele não pode reclamar no governo americano e que se o governo americano fez alguma coisa, ele está conspirando? Isso é só na cabeça desse pessoal da esquerda, só na cabeça desse pessoal, né, maluco, né? Para os americanos, o que acaba acontecendo é que não, ele está confirmando que está tendo perseguição. Olha só, tá arriscado prender o Bolsonaro, né? Eu espero que não aconteça isso, eu espero que o Alexandre de Moraes já tenha percebido o tamanho do problema que ele criou com essa meramente chamar o Bolsonaro para dar um depoimento sobre o Eduardo, porque não tem lógica nenhuma isso, né? Se o Alexandre de Moraes prende o Jair Bolsonaro por conta disso, meu amigo, vai estar escancarado para qualquer um que queira ver que não tem justiça no Brasil, o que está havendo é uma perseguição absurda contra o Jair Bolsonaro, está havendo uma perseguição absurda contra a direita no Brasil, né? E mais do que isso, no momento que isso fica patente, cresce o cacife eleitoral do Eduardo Bolsonaro. Eu procurei essa reportagem aqui da CNN, eu encontrei só nesse trechinho aqui do Oi Luiz, então eu vou repetir aqui a parte do Oi Luiz, mas é a parte em que ele cita justamente a CNN falando. Olha só o que eles estão falando aqui. E o PT também agora está com uma orientação para ter cautela em relação ao nome de Eduardo Bolsonaro. Por quê, Juliana? Exatamente isso. O Pedro comentou isso agora e tem uma divisão ali dentro do PT sobre como tratar o assunto de hoje especificamente. O que a gente acompanhou ontem, Leandro? A gente trouxe aqui um pedido de cassação contra o parlamentar assinado por Lindenberg Farias, esse que apareceu agora falando que é líder do PT na Câmara dos Deputados, por um suposto conluio, né, do parlamentar, do filho do ex-presidente, nos Estados Unidos contra o próprio judiciário brasileiro, as instituições brasileiras. Hoje há um entendimento que é preciso tomar cuidado ao citar Eduardo Bolsonaro, falando desse caso de hoje especificamente e essa possibilidade dessa sanção realmente ser concretizada dos Estados Unidos com o Brasil. E por que esse cuidado? Porque eles querem evitar ampliar
de alguma forma, a atuação de Eduardo Bolsonaro em relação a esse e outros assuntos. Porque o que a gente está vendo, exatamente isso que o Pedro traçou agora, uma tentativa de dizer, olha, Eduardo Bolsonaro está lá, né, entre as pessoas da direita, entre os aliados do ex-presidente, Eduardo Bolsonaro está lá, está conversando com os congressistas, está conseguindo, inclusive, essa medida contra o ministro Alexandre de Moraes. E o PT e os governistas querem evitar isso. Ou seja, eu estou roubando aqui do Luiz, mas parece que o Luiz roubou do Gil Diniz, que é deputado estadual lá de São Paulo. Tá? Só para dar o crédito das roubalheiras de vídeo aqui. Mas isso é internet, né? A internet funciona assim mesmo, né? Então, ou seja, o que está acontecendo? O pessoal do PT está preocupado que esse negócio de colocar o Eduardo Bolsonaro tá agravando a coisa. E é lógico que está agravando, meu amigo. Você deixa claro que tem uma perseguição, caramba. Não tem nada de errado. Inclusive a esquerda já fez isso inúmeras vezes, na época da ditadura militar, e agora, várias vezes, já fez isso de buscar outros países para, né, fazer pleitos, né? Não tem nada de errado nisso, né? Então como é que de repente, agora que é a direita que fez isso e o pessoal olhou para o pleito e realmente... É um absurdo que está acontecendo lá no Brasil. Vamos agir. Como é que agora não pode? Agora virou ameaça, agora virou coisa, né? Tem um caso disso daqui, ó. O Itamaraty, olha só essa matéria aqui do Robson Bonin. O constrangimento do Itamaraty com a ordem para ajudar a investigar Eduardo Bolsonaro. Olha só, o STF falou com o governo Lula e as pessoas no governo Lula falaram com o Itamaraty que o Itamaraty era para ajudar a investigar o Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos. Olha só o que falou o pessoal do Itamaraty. Não é nossa função apurar passos de brasileiros no exterior. Já foi feito em outros tempos no Brasil. Sabe que outros tempos que eles estão se referindo aqui? É lógico, a ditadura militar de 64. É o que eu falo para vocês, a gente está caminhando no mesmo buraco que a gente entrou em 64. É a mesma coisa, chega a dar raiva, porque eu aponto que a gente está fazendo, seguindo o mesmo caminho desde 2019, quando começou esse inquérito das fake news, que eu falei aqui no canal, olha só, esse inquérito das fake news é exatamente o modus operandi que o pessoal usava na ditadura militar. É abrir um inquérito aberto, sem caso definido, sem motivo preciso, bota na mão de um juiz que era a favor... Na época não era a ditadura judicial, então eles botavam na mão de um juiz que era a favor dos militares, e o juiz fica punindo as pessoas da oposição com medidas cautelares. É o mesmo modus operandi da época do regime militar, já em 2019. Eu estou alertando, a gente está seguindo o mesmo passo. Aí veio a porcaria do golpe que não teve golpe, né? Inventaram um golpe para poder justificar medidas absurdas contra a direita no Brasil. O mesmo roteiro, cara. Repetindo o mesmo roteiro de antes. E agora a mesma coisa. Pediram pro Itamaraty investigar brasileiros no exterior. Caraca, o Itamaraty não tá aqui para isso, porra. Na época dos militares chegou a fazer isso também. O mesmo erro sendo cometido. Até a Rede Globo ficando do lado errado, como sempre fica do lado errado nessa história, né? Aqui. Então, ou seja, constrangedor a coisa. O pessoal da esquerda tá apavorado com isso. Mas aqui, ó, eles não conseguem soltar, cara. Por quê? Porque eles estão desesperados, cara. Eles estão igual os milicos em 64. Desesperado com a oposição, vendo que não consegue conquistar coração e mente das pessoas, aí não porque criticando o Eduardo Bolsonaro, aí botaram aqui, olha só, a revista Veja bota o Eduardo Bolsonaro como novo caçador de marajás, né, criticando porque o Collor, né, realmente pegou, né, só que eles esquecem de todas as vezes que a Veja botou o Lula na capa, né, o Lula já teve na capa da Veja também, meu amigo, não foi só o Collor não, né, teve o Aécio, teve o Moro, teve o Zé Serra, teve um monte de gente na capa da Veja. Mas isso daqui dá o tom de como é que a esquerda está preocupada com o Eduardo Bolsonaro. É o outro ponto que eu falo para vocês. Eles estão vendo que isso que está acontecendo está ajudando o Eduardo Bolsonaro, está projetando ele como uma liderança aqui no Brasil. Se essa coisa contra o Alexandre de Moraes der certo, ele pegar Magnitsky mesmo e coisa e tal, meu amigo, o Eduardo Bolsonaro se elege porque ele quiser aqui no Brasil, inclusive presidente da República. Inclusive isso. O pessoal da esquerda está garantindo de colocar o Eduardo Bolsonaro como herói do Brasil, como o cara que salvou a gente da ditadura do Alexandre de Moraes aqui. Eduardo não é um moleque, é um golpista perdedor esse pessoal, cara. Eduardo Bolsonaro conspira no exterior contra o Brasil e isso é gravíssimo. Só você ver o desespero desse pessoal da esquerda mostra o problema que eles têm. Eles próprios estão sabendo aqui, o pessoal está sabendo que não pode, não fala do Eduardo Bolsonaro, não fala.
fala, pô. Tá pegando mal, porque tá explanando para todo mundo no exterior que isso daqui virou uma ditadura mesmo, que tá perseguindo a oposição abertamente, que não tem mais democracia no Brasil há algum tempo, tá explanando isso lá fora. Segundo, tá dando visibilidade para Eduardo Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro sempre foi visto como o filho do Bolsonaro. Não mais, meu amigo. Se isso aqui der certo, acabou. A carreira do Bolsonaro decolou como uma pessoa independente, como alguém que tem luz própria no final das contas. Porque você lembra, o Bolsonaro criticou o Eduardo Bolsonaro quando ele foi lá para os Estados Unidos. Até eu critiquei, né? Dizendo que não, que é arriscado, vai parecer que está fugindo e coisa e tal. Mas se o Eduardo faz isso, emplaca essa coisa funciona, acabou, meu amigo, acabou, não tem para ninguém não. Estou para dizer que se ele quiser bater no pai dele, ele bate no pai dele. Eu tenho certeza que ele não vai fazer isso nas urnas, mas se ele quiser lançar a candidatura dele, ele ganha. Então, olha só que bacana esse tipo de coisa. Até o PT não fala do Eduardo Bolsonaro. Cala a boca, ô Lindbergh Farias, cala a boca, Lindbergh Farias. Olha a esquizofrenia desse pessoal, a loucura desse pessoal, porque eles estão vendo que está dando errado dos dois lados. Está dando errado do ponto de vista diplomático, do ponto de vista de provar exatamente a perseguição política que está tendo aqui no Brasil, e está dando errado do ponto de vista eleitoral, porque o cara está se cacifando para ser o próximo líder do Brasil aqui. Se não for em 2026, vai ser em algum momento no futuro, eu tenho certeza. Esse pessoal do PT está com um problema, meu amigo. Eles realmente entraram num buraco que vai ser difícil eles sair. E não é por outro motivo que está o desespero grande. Até vazando vídeo erótico do Glenn Greenwald aí, coisa e tal. Esse pessoal está desesperado, meu amigo. Eu vou falar sobre o caso do vídeo do Glenn Greenwald em outro vídeo aqui hoje, aqui no canal. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.